Pessoal, dando andamento, vamos falar agora do habeas data. Já conversamos um pouco sobre habeas data e vamos aprofundar as informações. Quando é que eu uso o habeas data, professora? Primeiro, eu tenho que lembrar que ele é um remédio constitucional judicial. Ele tem a natureza civil e é criado para combater o quê? Sigilo das informações relativas à pessoa do impetrante. Professora, como assim? Se na prova for questionado que você está pleiteando uma informação de interesse coletivo, não é habeas data. O habeas data protege o chamado direito de informação de interesse pessoal. E essa informação necessariamente tem que estar constando em registro ou banco de dados das entidades governamentais ou de caráter público. O que diz o inciso 72? Leiam comigo em voz alta. Conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou de banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E aqui eu tenho uma segunda opção para a utilização do habeas data. É quando você quiser fazer uma retificação de alguma informação sua em um determinado banco de dados governamentais. Desde que você não prefira fazê-lo por um processo judicial, sigiloso, né, judicial ou administrativo. Apesar de a Constituição não dizer, também é possível a impetração do habeas data para complementação das informações relativas à pessoa do impetrante que estão no banco de dados, ok? Quem é legitimado ativo? Qualquer pessoa física ou jurídica, mas sempre no interesse próprio, jamais para buscar informações de terceiros, uma vez que é uma ação constitucional, olhem aqui, de natureza personalíssima. O habeas corpus é de natureza personalíssima? Não, porque eu posso impetrar em nome de terceiros. Por sua vez, conforme dispõe a CF, a legitimidade passiva, quem é o legitimado passivo? Recairá sobre o banco de dados de entidades governamentais ou de banco de dados privados de caráter público. Ou seja, exemplo, Serasa, é uma entidade privada de caráter público, né? Recairá sobre o banco de dados da administração direta ou indireta ou de entidades privadas que possuem banco de dados abertos ao público, como, por exemplo, o SPC. O habeas data também é ação constitucional que é, em voz alta, gratuita, tal como o habeas corpus, conforme estabelece o artigo 5º, lá no inciso 77, que diz assim, leiam comigo em voz alta. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. E quando ele fala os atos necessários ao exercício da cidadania, leiam aqui registro de nascimento e certidão de óbito. Importante recordar a súmula número 2 do STJ, que diz que não cabe habeas data se não houve recusa de informação por parte da autoridade administrativa. Isso eu já tinha comentado com vocês em relação à questão do quê? Da inafastabilidade do Poder Judiciário. Por mais que o Judiciário não possa afastar a lesão ou ameaça de lesão, para que haja lesão ao seu direito de informação, necessariamente tem que haver a negativa. Você não pode entrar com essa ação achando que vão te negar aquele direito. Ok, queridos? De olho nos detalhes. Qual o objeto do habeas data, professora? Em voz alta. Conhecimento, identificação e mobilização das informações relativas à pessoa do impetrante. Legitimidade ativa. Qualquer pessoa titular das informações que estão no banco de dados. Passiva. Gestor do banco de dados governamental ou do banco de dados privado de caráter público. Quando não vai caber HD, professora? Em face de banco de dados privados. A natureza jurídica é civil. O HD é um exemplo de uma jurisdição condicionada. Condicionada a quê? A negativa. Ou seja, para o judiciário receber a ação, o autor deverá comprovar a negativa expressa ou tácita do banco de dados. O HD exige a presença de advogado? Tudo exige, exceto o habeas corpus.
O HD é ação gratuita? É. Habeas corpus, habeas data. Vamos lá, em voz alta. Habeas data. Precisa de advogado? Precisa. O único que não precisa é habeas corpus. Ok? O único que não precisa é habeas corpus. Ok? Gratuito, assim como o habeas corpus. Mandado de segurança, mandado de injunção, precisa, tudo precisa de advogado. O advogado é essencial à justiça. Olha lá, jurisdição condicionada, porque necessariamente para que eu possa impetrar habeas data, tem que haver aquela condição. Qual a condição? A negativa. A legitimidade passiva são entidades governamentais ou privadas de caráter público. O fundamento legal está no artigo 5º, inciso 72, e eu tenho por objetivo, por meio do habeas data, conhecimento de informações de interesse pessoal, retificação e complementação de dados. Legitimidade ativa, qualquer pessoa que seja titular das informações. Como isso cai na minha prova, professora? Vamos lá. Questão 76, acompanhe no seu material. Professora, eu quero esse material. Manda uma mensagem para mim no PV, que eu vou te encaminhar esse material, tá? Quem não tem meu WhatsApp, pode anotar, só não me mande nudes. 984060838, DDD 93, tá? Me manda no PV, que eu vou lá, o que, pessoal? E te encaminho essa apostila, tá? DDD 93. O habeas data é, vamos lá, instrumento adequado à defesa do indivíduo que se encontra privado ilegalmente do direito de liberdade de locomoção. Gente, habeas data tem por objeto o quê? O que, pessoal? A retificação em voz alta. Retificação e a complementação de informações relativas à pessoa do impetrante, que estão em banco de dados governamentais ou privados de caráter público. 77. O habeas data, importante ação constitucional. Quais são as ações constitucionais? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e, por fim, a ação popular. Assegura o conhecimento de informações relativas a quem? A pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais de caráter público, né? Mas veda ao impetrante a retificação desses dados errados. Por meio do habeas data, eu posso ou não posso retificar um dado? Posso. 78. De acordo com o STF, o habeas data não pode ser utilizado para garantir o conhecimento de informações concernentes a terceiros. Só posso, por meio do habeas data, informações de meu interesse. Por que, professora? O habeas data é uma ação de caráter personalíssimo. 79. O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para garantir o acesso à informação. Constante banco de dados de entidades governamentais, uma vez que o direito à informação é direito líquido e certo. O direito à informação é direito líquido e certo. Porém, todavia, entretanto, quando se trata de acesso à informação, é habeas data. Locomoção, habeas corpus. Professora, é muita repetição. Habeas data, informação, habeas corpus, locomoção. Por fim, vamos falar da chamada ação popular no próximo bloco. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Então, vamos